Salve fiel torcida do Corinthians, para vocês que não querem ficar de fora do que acontece nos bastidores do Timão, é só se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Paul Pogba pintar no Corinthians em 2025. Vou ser bem prudente e cauteloso para falar sobre o tema e peço que você preste bastante atenção. Nessa semana, o Macedo, que cobre o Corinthians, informou que o Timão tem a ideia de contratar um reforço midiático para o meio-campo e que o perfil desejado é de alguém com as características do Gerson. Essa é a informação, ponto final. O Corinthians também buscaria apoio da sua patrocinadora, da Esportes da Sorte, para viabilizar a contratação desse jogador galáctico, desse jogador de nome. Não houve nenhum nome especulado, exceto do Gerson, que serviu como referência, como comparação. Mas, quando surge uma notícia dessa, o torcedor corintiano começa a buscar no mercado alternativas. E um dos nomes mais falados entre torcedores foi o de Paul Pogba, francês de 31 anos de idade, que pertence à Juventus, está suspenso por doping e voltará a jogar a partir de março. Primeira suspensão por testar positivo por testosterona era de 4 anos, ele conseguiu algumas semanas atrás uma diminuição da pena e a partir de março do ano que vem ele estará de volta ao futebol. Juventus já demonstrou que não tem a intenção de utilizá-lo. Juventus passa por uma enorme dificuldade financeira, 199 milhões de prejuízo, 199 milhões de euros de déficit na temporada passada. Houve uma redução do elenco, jogadores como o Chesney, como o Alexandro deixaram o clube e a Juventus pretende fazer o mesmo com o Paul Pogba, acertando uma rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo só se encerra em 2026. Tudo porque o francês ganha 8 milhões de euros fixos por ano, mais 2 milhões de euros em bônus. Vamos trabalhar apenas com fixo, isso equivale a 50 milhões de reais por ano ou 4 milhões e 100 mil reais por mês. Existe uma chance grande, de acordo com a imprensa italiana, de que o Pogba, rescindindo o contrato com a Juventus, vire reforço de um time dos Estados Unidos. Boa parte dessa preparação que ele tem feito de forma isolada, sozinha, enquanto cumpre suspensão, acontece nos Estados Unidos. O Pogba parece ter uma relação importante com os Estados Unidos e atuar no futebol americano seria uma alternativa para ele. Onde é que surge o Corinthians nessa história? Só através de torcedores. Mandei mensagem para duas pessoas diferentes, ambas muito próximas do presidente Augusto Melo. A primeira delas me respondeu da seguinte maneira: eu perguntei, você já ouviu falar de Pogba no Corinthians? Não acredito nessa história, nunca ouvi falar. Mandei para uma segunda pessoa do Corinthians e a resposta foi: Pogba, caramba, seria maravilhoso, mas nunca falamos sobre esse nome, fecha aspas. O Corinthians teria capacidade para investir algo próximo a 4 milhões de reais para pagar o salário do Pogba? Certamente sem a ajuda de parceiros, não. Também já havia contado para vocês que a Esportes da Sorte ainda não embarcou nessa ideia de bancar mais um jogador para o Corinthians. Ela já tem uma parceria assim com o Memphis Depay, pagando 80% dos vencimentos do francês. Portanto, francês não, o Memphis Depay holandês. Em relação ao francês Pogba, haveria necessidade de uma nova discussão. Se eu fosse torcedor corintiano, não embarcaria nessa. Se pintar esse reforço midiático para a função de volante, imagino que seja alguém mais barato.